ao vivo pelo Instagram agora. Vamos aguardar o Instagram chamar os nossos seguidores para mais uma jornada bíblica. Hoje pelo livro de Jó. A gente já tem começado aí pelo Instagram, também no YouTube, colocando livro por livro da Bíblia. O nosso objetivo é chegar aos 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, falando semana após semana em cada live. E a gente já começou em Gênesis, nessa jornada, quem está fazendo comigo, está seguindo aí já para mais de 10 livros, já estamos chegando no livro de Jó. Algumas pessoas já leram os livros e aí elas começam a assistir as lives. Outras pessoas estão lendo os livros enquanto assistem as lives. Bem-vinda, Alexandra, Anderson. Boa noite. Conseguiu hoje ao vivo. Estamos no horário novo agora, segunda-feira. Acredito que vai ser melhor para muita gente. Anteriormente a gente fazia na sexta-feira. Agora a gente mudou para todas as segundas às 8 da noite. E eu tô num lugar novo aqui, né? Tô na casa do meu cunhado, no quartinho do meu sobrinho Estevão. Oi, Andréia, bem-vinda. Boa noite. Noite de feriado, você pensou que não ia ter, mas estamos aqui. Estamos aqui para mais uma jornada, mais um livro da Bíblia. Começando agora. Queria pedir para vocês que estão aqui, né, sinalizarem se está chegando direitinho para vocês a internet, o som. Hoje eu estou com um aparelho novo aqui. Como é que está chegando a transmissão para vocês? Eu vou colocar uma música daqui a pouco para a gente orar. É dia da sua célula hoje, Alexandra? Muita gente não consegue assistir ao vivo, mas consegue assistir as gravações, como eu sei que você está fazendo. Né? Praticamente 3 ou 4 vezes mais o número de pessoas que assistem em outros horários do que o número que assiste ao vivo. Mas quando a gente faz ao vivo, a gente tem a oportunidade de responder pergunta, interagir, comentar. Então, é bem interessante assim também. Legal. Você que está chegando hoje na nossa live, você tem como, cada live ela é independente, né? Cada capítulo você pode assistir e ser abençoado, ser enriquecido com aquele conteúdo, mas você pode assistir os anteriores também. Então, é uma jornada que você pode pegar em qualquer semana e seguir dali em diante e também voltar aos episódios anteriores. Tá tudo no nosso IGTV. Anderson tá me dizendo aqui que assistiu todas em uma semana. Que legal. Né? Deu tempo de maratonar, né? De voltar lá aos episódios anteriores e assistir tudo, né? Muito bom, muito bom. Bom saber que você está comigo aqui e que você tá gostando, né? Amém. Que mais pessoas possam estar com a gente ao vivo. Vou pedir para nesses minutos iniciais você tentar convidar os seus amigos. Vai lá no aviãozinho, fica aqui do lado dos comentários. Tem um aviãozinho, você clica nele e manda aí para os seus contatos, para os seus conhecidos, para dar tempo de todo mundo chegar e participar aqui da nossa transmissão. Amém? Queria convidar vocês que estão comigo aqui nesse começo também, para a gente fazer uma oração e para que a revelação flua, para que o nosso ouvido seja preparado para ouvir, para que Deus fale coisas novas que a gente não espera, não imagina. Amém? Então vamos orar. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação, que o Senhor possa confortar o coração das pessoas que vão em algum momento cruzar por essa live, vão encontrar com a gente aqui, seja ao vivo, seja o conteúdo que tiver gravado, seja quem sabe muitos anos aqui na frente, Pai. Você é o Senhor que conhece, a sua soberania governa o céu, governa a terra, você sabe todas as coisas. Então eu oro para que de alguma forma essa mensagem alcance um coração cansado, um coração que está sofrendo de alguma forma, como esse livro fala sobre o sofrimento do homem, como esse livro fala de pessoas boas, né? O livro de Jó, Pai, fala sobre pessoas boas que sofrem, pessoas boas que não entendem por que sofrem, o que está acontecendo na vida delas. Eu oro, Pai, para que essa mensagem alcance essa pessoa e de alguma forma ela entenda que há um plano maior, há uma soberania de Deus que cuida, que governa sobre todas as coisas e que o Senhor fará a restauração de todas as coisas. Eu creio, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Jó é considerado um dos livros mais difíceis da Bíblia. É um livro considerado por muitos polêmico.
Eu vou tentar aqui, claro que em 1 hora a gente não consegue falar tudo, a gente consegue passar por algumas coisas, né? E aquilo que não se completa num livro, é o que eu sempre digo, em outro livro as peças vão se encaixando. E aí no final da jornada você vai ter uma compreensão geral dos livros da Bíblia, né? É muito legal quando você consegue ter uma compreensão geral da Bíblia. A Bíblia se encaixa, a Bíblia não se contradiz, né? Boa noite, Regina, boa noite, Natália. Que bom que vocês estão com a gente. Então, o livro de Jó, por muitos motivos que eu vou apresentar aqui, ele é um livro polêmico. Mas a primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que ele é antigo. Então, como acontece com qualquer leitura de um livro milenar, um livro muito antigo, ele precisa ser lido com cuidado, com atenção, tentando contextualizar, né? Porque é uma leitura de muitos, talvez milênios, né? Milenar, sem dúvida, milenar. Então, ler com esse cuidado, tentando contextualizar a época, a linguagem, né? O contexto linguístico, o contexto social da época, para entender o que o texto fala. E tentar entender o texto à luz do próprio texto. Por exemplo, os 2 primeiros capítulos de Jó são narrativos. Okay? O livro tem 42 capítulos. Os 2 primeiros são narrativos. E o último capítulo eu posso considerar narrativo também. Ou seja, um texto que conta uma história. Os outros 39, ele é um livro filosófico, um livro poético, escrito em forma de verso, né? Então, ele faz parte da categoria de livros poéticos, né? Lembra que quando eu falei sobre a divisão da Bíblia, lá na primeira live, em outras também eu falei, que a Bíblia está organizada como uma biblioteca, separada por estilos, né? Ela não está separada numa linha do tempo, numa ordem cronológica. Ela está separada por estilos. Então, é um livro poético, né? Você não vai encontrar nele uma narrativa. A narrativa é só para apresentar e daqui a pouco o Jó começa a fazer as reflexões, os amigos dele fazem essas reflexões com ele, discordam, um fala, o outro fala, eles falam, e ali no meio tem coisas erradas que eles falam. E uma pregação fora de contexto muitas vezes pega um versículo que está ali entre o capítulo 3 e o 41, muitas vezes, por isso que eu acho que boa parte das polêmicas vem disso, de citações de falas dos amigos de Jó, ou até do próprio Jó, como se estivessem corretas. Mas falas que o próprio Jó depois vai dizer, olha, eu falei de coisas que eu não sabia. No final, Jó fala assim, falei muita coisa aí que eu não sabia. Que eu não sabia de nada do que eu estava falando. Então, a gente precisa ler o texto dentro do seu contexto. Aquela frase que foi falada, foi Deus que falou? Aquela frase que foi falada, foram os amigos de Jó que falaram? A frase que foi falada, foi Jó que falou? E não é porque Jó falou que Jó é 100% justo, tá? No começo, Deus o apresenta, eu acho que essa é a maior confusão, Deus o apresenta como o homem mais piedoso da sua geração. Ele é o homem mais santo da geração dele. Só que mesmo, e é aí que eu quero chegar, né? Mesmo o homem mais santo da sua geração, ele não é perfeito. O livro de Jó fala sobre a nossa humanidade. O livro de Jó serve para lembrar que nós não somos nada, que nós somos humanos e que ele é Deus. Tá? O livro de Jó, ele é a contradição de tudo que se ensina muitas vezes em muitos ambientes, né? Que se estimula para você acreditar que você é um sucesso, que você é o cara, que você vai ser super produtivo porque você... Enfim, você é maravilhoso, você é muito bom, você tem muitas qualidades. O livro de Jó não é um livro de autoajuda. Né? O livro de Jó não mostra que a gente é super campeão. O livro de Jó mostra que a gente é fraco. O livro de Jó está ali para lembrar, por isso que ele é polêmico, ele está ali para lembrar que a gente é fraco e que o Senhor é Deus. O livro de Jó está ali para lembrar que nós somos limitados. O livro de Jó está ali para lembrar que nós não podemos resolver tudo. Que existem calamidades que estão além do nosso controle, além do que a gente possa planejar. O livro de Jó está ali para isso. Né? É um livro, como eu falei, antigo, que tem a sua dificuldade de leitura por ser milenar. Ele é um livro poético, então entender um livro que não é narrativo, né, que é poético, e às vezes parece, né, meu Deus, ele nunca chega ao assunto, ele fala, mas ele quer fazer reflexões, e o tema central dele é refletir sobre a grandeza de Deus e a fragilidade humana, como a gente não pode fazer planos e achar que eles vão se cumprir sem a permissão de Deus, né? Como que a gente pode... No início desse ano todo mundo tinha uma agenda para 2020, né?
e simplesmente todas as nossas agendas foram canceladas. Deus é o soberano, Deus é Senhor, Ele sabe tudo o que está acontecendo na história. Ele não é pego de surpresa, nós somos. Nós não sabíamos o que ia acontecer, mas Deus sabia. E Deus preparou esse tempo para a face da terra. Todos passaram, né? Então, mas Deus não foi pego de surpresa. O livro de Jó é, sem dúvida, um livro diferente dos livros que existem na modernidade. Por isso que é tão difícil ler Jó na modernidade. Porque os livros hoje que mais vendem, isso que eu estou falando para vocês é estatístico, tá? Os livros que mais vendem nas livrarias hoje são livros de autoajuda e são livros que ensinam como a gente faz para enriquecer. O livro de Jó não. É um livro que fala sobre dor. É um livro que fala sobre sofrimento. Mas é um livro que também fala sobre tudo que Deus pode fazer. É um livro que fala sobre a grandeza de Deus. E o nosso propósito de vida não é conhecer tudo que eu sou capaz de fazer. Porque muitos dos motivadores, dos palestrantes motivadores de hoje, eles querem dizer tudo que você é capaz de fazer. E Jó está aqui para dizer, olha, que tudo que você é capaz de fazer tem um limite. Mas o que Deus é capaz de fazer não tem limites. E o nosso propósito deve ser conhecer quem é o nosso Deus e não conhecer quem somos nós apenas. A gente precisa conhecer a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa humanidade, mas que nós precisamos conhecer a amplitude de quem é Deus. Jó no capítulo 1, verso 6, a gente tem ali uma das poucas citações da palavra Satanás ou diabo no Antigo Testamento, tá? Ele quase não é mencionado. A gente tem ali a citação no Gênesis dele como a serpente, né? Mas não aparece o nome diabo ou Satanás lá em Gênesis. A gente tem lá no livro de Zacarias uma menção a Satanás que acusava o sumo sacerdote Josué. A gente tem uma menção lá em Crônicas falando que Satanás incitou a Davi a fazer o recenseamento em Israel. Mas diabo e Satanás quase não aparecem no Antigo Testamento, quase não se fala nele, quem ele é. Né? Quando Ezequiel e Isaías vão falar, eles falam príncipe de Tiro. Eles não falam o nome, né? Estrela da alva. Não tem o nome do diabo na Bíblia, né? Nem o nome é dado, porque quando alguém é destituído da sua patente, nem o nome dele interessa, né? Diabo quer dizer acusador e Satanás quer dizer o inimigo, o adversário. E Satanás não é, isso são funções, né? Isso não é o nome do diabo. E entenda isso. Satanás não é o inimigo de Deus, no sentido de que ele é adversário, né? O nome Satanás quer dizer adversário como se ele fosse adversário de Deus. Deus não tem nenhum adversário à sua altura, né? Ele é adversário do homem, ele é o acusador do homem. E essa característica do diabo, do acusador, do adversário do homem, aparece no livro de Jó, no capítulo 1, verso 6. De certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E ali aquela história que a gente conhece nos 2 primeiros capítulos de Jó, que são narrativos, onde Satanás entra ali no meio dos anjos para falar com Deus, como se fosse apresentar alguma questão para Deus. E ali ele fala, olha, Jó, ele te serve, ele é um homem justo, ele é 100% fiel, mas é porque tudo vai bem para ele, é porque você o cerca, né? Deus o cerca de promessas e o guarda e o protege. Ele é abençoado, ele é justo, ele faz uma boa semeadura, né? A gente faz uma boa semeadura, a gente espera uma boa colheita. Então, é assim. E aí Satanás fala, deixa que eu toque em tudo, para ver se ele não blasfema contra o Senhor. E aí Deus dá uma permissão. Ou seja, o diabo não pode fazer nada sem que Deus o permita. A minha vida e a sua vida estão nas mãos de Deus. A gente vê, às vezes, tantos crentes com tanto medo de coronavírus, medo de violência, medo de morte. A minha vida, a sua vida estão nas mãos do Senhor. O que quer que aconteça com a gente, sabe? Não é o diabo nos tocando, não. É o Senhor que cuidou de nós ou que resolveu levar, né? Entende? Resolveu permitir que um servo dele parta. Então, nada perdeu. Deus não perdeu o controle. A sua vida é dele, nós estamos nele, nós podemos confiar que o que ele decidiu é a melhor coisa para nós. Ainda que a gente não entenda, ainda que seja difícil, eu acho que essa é uma das questões mais complexas do livro de Jó, porque, eu não sei você, mas a pergunta que eu sempre fiz acho que é a pergunta crucial da humanidade: por que as pessoas boas sofrem? Eu não sei se você já passou por uma dor forte, eu já passei.
perder um amigo, perder alguém querido. E aí você fica se perguntando, meu Deus, tanta gente ruim parece que está tendo um destino bom, mas tanta gente boa. Por que acontece coisa ruim com gente boa? Né? É um questionamento que a gente se faz. E aí Jó vem para explicar, esse livro vem para explicar. Esse dilema que aperta o nosso coração, apertou o coração desse homem chamado Jó. No capítulo 1, então, acontece uma catástrofe, todos os filhos de Jó morrem ao mesmo tempo. Então, já viu quando você passa por um momento da sua vida onde toda hora chega uma notícia ruim para você, e as notícias você não sabe nem dizer qual que é pior, porque uma vai sucedendo a outra? Com o Jó foi uma sequência de catástrofe. Todos os filhos dele foram morrendo, todos os bens dele foram acabando, ele empobreceu da noite para o dia. Sabe o que é você ter um padrão de vida, né? E você de repente, da noite para o dia, você vê que você não tem mais salário, não tem mais renda, perdeu tudo. E por último, a mulher ainda deixou ele, né? A mulher ainda se volta para ele e vai abandoná-lo. Por quê? A mulher ficou com ele um bom tempo, quando perdeu os filhos, quando perdeu o dinheiro, mas quando o Jó ficou doente, que é no capítulo 2, verso 1, porque Jó até então, ele não tinha sido tocado, né? Tudo ao redor dele foi tocado, mas ele não. Então, no capítulo 2, no outro dia, mais uma vez, né, aparece essa figura. Satanás, no meio dos anjos, veio apresentar-se ao Senhor. E o Senhor disse a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. E disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Aqui também parece que, acho que a grande contradição, a grande dificuldade de entender Jó está nessa parte. Porque como é que pode, Deus testemunha, não é um homem, não é um amigo bajulador que está falando. É Deus que está dizendo da integridade desse homem. Então a gente não consegue entender como é que Jó vai falar besteira lá na frente, se no início ele é o homem mais perfeito da terra. Isso mostra que até o homem mais perfeito da terra, ele não conhece tudo sobre Deus, ele não experimentou tudo sobre Deus. Sabe? Então vamos lá. Deus vai dizer sobre Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ou seja, mesmo uma pessoa íntegra, irrepreensível, que teme a Deus, ela não está isenta de passar. E isso que é muito chocante, né? Essa pessoa íntegra, irrepreensível, um homem ao qual não há nenhum outro, o próprio Deus dá testemunho na terra. Até mesmo essa pessoa, ela não está isenta de passar por uma tribulação tão terrível. E Deus fala, ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos. Poupe apenas a vida dele. Então Deus coloca limites, né? O diabo só age dentro daquilo que Deus permite. Se Deus resolveu, eu já falei isso aqui na época da quarentena, eu falei isso algumas vezes, em algumas lives de oração, as pessoas muito preocupadas, né, com o coronavírus, eu falei, gente, eu não acho que é Deus que está espalhando vírus sobre a terra, que é juízo de Deus sobre a terra, mas uma coisa eu tenho certeza, se Deus quiser fazer assim, todos os vírus desaparecem. Certeza eu tenho, amanhã pode acabar. Entende? Uma certeza eu tenho. Se não acabou, de alguma forma, Deus está nos ensinando alguma coisa com essa situação. Não acho que é Deus que está provocando o coronavírus, não acho isso. Não tenho base para dizer isso, mas eu acredito que a hora que Deus quiser isso acaba. E se não acabou é porque tem algum processo que a gente tem que passar. É algum processo que de alguma forma a gente tem que passar. E o texto diz que Deus colocou um limite na ação de Satanás. Você pode feri-lo, mas não pode matá-lo. O Senhor disse a Satanás, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida. A vida era o limite. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Para quem está chegando agora, eu estou lendo o livro de Jó, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Você que gosta de anotar, de acompanhar tudo. Então Jó apanhou um caco de louça com a qual se raspava, sentado entre as cinzas. Até aqui a mulher dele ainda estava com ele.
Agora ele vai perder até o casamento. Quando ele fica doente, cheio de feridas pelo corpo, né? A mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ele respondeu: você fala como uma insensata. É um dos momentos mais lindos desse livro, né? Essa resposta de Jó. Quando ele é pressionado. Quando a gente é pressionado é que saem as melhores coisas ou as piores, né? E ele responde: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Aceitaria eu o bem que vem de Deus? Ou seja, quando eu fui próspero, quando eu tive vida, comida, alimento, emprego, quando eu tinha tudo, eu estava bem. Mas agora que isso tudo está acontecendo, aí eu largo a Deus? Eu aceitaria de Deus o bem e não aceitaria o mal? Tudo que Deus faz por você é sempre o bem, independente do que esteja acontecendo, do que os seus olhos estejam vendo, de como você esteja entendendo. E o texto termina dizendo no verso 10, em tudo isso, pronome demonstrativo, até aqui, capítulo 1, capítulo 2, em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Quando eu digo assim, em tudo isso Jó não pecou, eu quero dizer que o que a partir daí pode ser que tenha pecado. Entendeu isso que eu estou querendo dizer? Porque há um grande erro de interpretação quando a gente tenta achar que Jó não pecou em nenhum momento. Jó não pecou em nenhum momento. Porque a Bíblia testemunha claramente, né? Deus fala que ele é íntegro, que ele é o homem mais íntegro da terra, que ele é 100% correto. Mas é até um momento, ok? Depois desse momento aqui, os amigos se juntam, né, para acusar Jó de que aquilo que está acontecendo com ele é aquela teologia que as pessoas têm, né? De que se alguma coisa está acontecendo de ruim, só pode ser porque você pecou, você deu brecha. O diabo não poderia fazer isso com você se você não tivesse dado brecha. Aquela ideia que as pessoas sempre têm, né? A gente, quando falou na live sobre Ruth, a gente falou de Noemi, a sogra de Ruth, que teve uma vida completamente destruída, e ela falou: não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, porque eu me tornei uma mulher amarga, porque Deus me amaldiçoou. Aquela ideia que as pessoas têm de que se as coisas estão indo mal, Deus está revoltado com elas. E isso é muito perigoso, isso é um pensamento muito ruim. Deus não te odeia porque as coisas ruins estão acontecendo com você. E nem quer dizer que você está fazendo algo de errado. Às vezes você está passando por um processo para sair dali melhor ainda. Porque o propósito de tudo não é que a gente se dê bem, não é que a gente tenha bens materiais. O propósito da nossa passagem aqui nessa terra é que a gente conheça a Deus, é que a gente conheça mais a Deus. Então o propósito das alegrias e o propósito das tristezas, o final deles é a gente poder dizer como Jó: antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora é um outro nível de conhecimento. O propósito de tudo é conhecer a Deus, é ter uma revelação sobre Ele. No meio daquele processo todo que Jó passou, um dos versículos mais citados está em Jó capítulo 1, verso 21, já virou tema de música, e ele disse assim: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso ouvir da integridade da fé desse homem, que mesmo em meio à dor, ao caos, ele não blasfema, ele não peca. É o que eu disse para vocês. Em tudo isso, capítulo 1 e 2, Jó não pecou. E se passou um tempo, não foi assim rápido. Até os amigos de Jó, que a gente sempre toma como amigos da onça, amigos ruins, eles não eram amigos nada. Esses homens, eles ficaram uma semana, o texto fala que eles se sentaram do lado de Jó, lê lá o capítulo 2, e ficaram uma semana em silêncio do lado de Jó, sentindo a dor ali com ele. Eles eram amigos, só que logo eles começam a botar para fora a sua teologia equivocada, tentando dizer: Jó, você deve ter feito alguma coisa para isso acontecer na sua vida. Você deve ter dado legalidade. Não é possível, Jó. Com certeza você fez alguma coisa. Já no capítulo 3, Jó começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento, achando que era melhor não ter nascido, se a vida dele era para ver a dor e ver desgraça, e quem sabe muitas vezes você tem achado que tem o direito de amaldiçoar a sua vida, de dizer: olha, eu não deveria ter vindo, eu não deveria existir, se é para viver desse jeito, eu preferia não ter existido. Quando a gente está no meio da dor, no meio da calamidade, às vezes a gente fala besteira,
Só que se Deus repreendeu, é isso que eu costumo dizer, se Deus repreendeu a Jó pelas suas queixas e pelas suas reclamações, é como se Deus dissesse assim, olha, Jó não tem direito de reclamar. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, se Jó não tinha direito de reclamar, eu muito menos. Você muito menos. Eu não conheço quem tenha sofrido na vida como Jó sofreu. Igual ao que Jó sofreu, de somatório de coisas, né? Em tantas outras coisas. Se você não tem, se Jó não tinha o direito de se queixar, você também não tem. Eu também não tenho. O que a gente está passando, tudo que a gente está vivendo, é uma forma de Deus aperfeiçoar em nós o seu caráter, é uma forma da gente conhecer a Deus. E quando a gente começa a olhar para as provas, para as tribulações, como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de conhecer a Deus, de ter com Deus uma experiência que até então a gente não teria se a gente não passasse, a gente começa a enxergar as tribulações de uma forma diferente. Os amigos de Jó atribuíam as desgraças que Jó cometeu a algum tipo de pecado que ele estava vivendo. Jó no capítulo 38, versículo 4, uma curiosidade aqui para vocês que estão comigo. Sim, a data do livro de Jó, isso pode ajudar vocês a entender, né? Algumas coisas sobre esse livro. Ele faz referência a animais antigos, que ninguém consegue dizer se esses animais já existiram ou existem. Com certeza já existiram, se está na Bíblia, mas assim, é um livro muito antigo. É possível que esses animais tenham sido extintos há muitos milhares de anos, né? O livro de Jó, algumas pessoas situam como um livro da época do Pentateuco, que Jó teria vivido no tempo de Abraão, porque o livro não data, na introdução dele, ele não fala a época que Jó viveu, que tempo da história Jó viveu. Ele era judeu? Não, ele era um homem na terra de Uz. Então provavelmente ele era contemporâneo a Abraão, entendeu? É situado como um dos livros, alguns dizem que é um dos livros mais antigos da Bíblia. E ele vai nos deixar uma pista de uma citação, talvez a citação mais antiga a respeito de música na Bíblia. Para você que gosta de adoração, de ministério de louvor, você que tem dúvida sobre a origem da música, né? Eu gosto um pouquinho de ouvir música secular, e fica esse debate, né? O cristão deve ouvir música secular ou não deve? É só a gente olhar para a essência da música, né? Onde a música se originou. Onde a música se originou tem muito a ver com para quem ela é direcionada e para que ela foi criada, com o seu propósito original. Então, no capítulo 38, no versículo 4, o Senhor aparece na conversa, depois dos amigos de Jó ficarem ali, Jó se explicando, Jó dizendo, né, se defendendo, tudo aquilo que estava acontecendo com ele era uma injustiça, que Deus resolveu puni-lo, mas que ele realmente acusando Deus, né? Olha, eu não mereci isso tudo não, eu fui justo em tudo. Ele fica ali se explicando, se defendendo, enfim. E no meio daquilo tudo Deus aparece no capítulo 38, onde você estava, Jó? Versículo 4. Quando eu lancei os alicerces da terra, responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões, vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela, sobre a terra, a linha de medir, as suas bases, sobre o que foram postas? Quem colocou a pedra de esquina? Então é Deus falando sobre a construção, ele como engenheiro, construtor da terra. Quem lançou a pedra de esquina da terra, enquanto as estrelas da alva, as estrelas da manhã, as estrelas matutinas, o que te lembra estrelas no Velho Testamento? É o que, gente? Anjos, tá? Geralmente é figura usada para anjos. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam. E aí ele vai dizer, e todos os anjos se regozijavam. Então, a primeira menção cronológica de música na Bíblia é Jó, porque ele está falando do tempo da criação, quando Deus lançou a pedra de esquina da terra. Deus criou a terra ouvindo música. Deus lançou os alicerces da terra ouvindo música. A música liberava o seu espírito, né? E ali ele liberava a palavra cheia de fé que criou os céus e a terra. Então os anjos já adoravam, né? Os anjos foram criados antes dos homens, esse texto nos dá um embasamento para isso. E, claro, né, que a gente sabe que quando Deus cria o homem lá no sexto dia, Satanás já está no jardim. Então, os anjos já haviam sido criados, Satanás já tinha caído, mas durante a criação, os anjos cantavam.
Então a origem da música está em Deus, né? Com certeza, são 7 notas, né? A música não poderia ter outra origem. Ela foi criada para ser adoração, né? Não existe música que não seja para adoração. Qualquer música que não é para adoração, ela saiu do seu propósito. Ela foi criada para ser adoração a Deus. A música, na sua origem, ela é para Deus, né? O resto são deturpações do seu propósito original, da sua ideia original. Tanto que ela é composta de 7 notas, ela é composta em 3, eu não sei falar isso, mas quem é músico divide em melodia, harmonia e ritmo. Número 3, número 7, te lembra o quê? 7, o número de Deus, 3, o número da Trindade. Então, a origem, a essência da música está em Deus. E assim, como eu falei, Jó é um livro que nos revela muito da grandeza de Deus. E o quanto a gente precisa conhecer sobre Ele. Tem gente que pensa que na eternidade, quando a gente for morar com Deus, vai ser monótono. Vai ser monótono a gente viver com Deus. Rapaz, a gente não conhece nada sobre Deus aqui na Terra. O que a gente vai fazer daqui a 5.000 anos? A gente vai estar conhecendo Deus. O que a gente vai fazer daqui a 10.000 anos? Estar conhecendo Deus. E daqui a 100.000 anos a gente vai estar conhecendo Deus. Porque Deus é infinito. Deus é infinito nos seus atributos, no seu conhecimento. A gente tem uma eternidade inteira para conhecê-lo. O que a gente vai fazer durante toda a eternidade é conhecer Deus. Porque se um homem que na Terra era o melhor homem da sua geração, ao final da sua carreira ele diz, olha, eu não te conhecia. Presta atenção nisso. Se o homem que era o homem mais justo da Terra no seu tempo, no final da sua vida, ele diz assim, eu não conhecia Deus, imagine eu, imagine você. A gente tem não só uma vida para conhecer, a gente tem uma eternidade para conhecer Deus, porque nem a eternidade é suficiente para conhecer tudo que Ele é, como que Ele colocou essa pedra de esquina, como é que Ele colocou as bases do universo. E é sobre isso que os anjos cantam, e é isso que é quem Ele é. O livro de Jó anuncia muito bem os seus atributos, né? No capítulo 42, no verso 2... Foi até o versículo que a Lisiane colocou aí divulgando a nossa live. Ela colocou assim um texto do livro de Jó que eu creio que fala ao teu coração. Nessa noite, você que de repente está vivendo o sofrimento como Jó viveu, você que está vivendo a dor de alguma forma, você que é uma pessoa boa que fica tentando se defender e se queixar porque que Deus me entregou para essa situação, se eu sou justo, se eu não fiz nada. E no versículo 2, Jó fala, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42, 3. Tu perguntaste, quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Aí Jó vai ele mesmo responder, na verdade, falei do que eu não entendia. Então muita coisa que Jó falou anteriormente, gente, que a gente fica assim, ele não pecou, ele não pecou, ele não pecou, ele não pecou até o capítulo 2. Depois o texto fala, ele diz, eu falei coisas que eu não entendia. Eu quis discutir sobre coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E ele, versículo 6, Jó diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo. Alguém que se arrepende é alguém que tem do que se arrepender, né? Me arrependo no pó e na cinza. Eu já tive esse encontro com Deus que Jó teve, de reconhecer que falou bobagem, de reconhecer que falou, que estava se queixando, estava murmurando por tribulações que estava passando. Eu oro essa noite para que, se você está assistindo essa live, você descobriu que se queixou de alguma coisa da sua vida, que murmurou de alguma realidade da sua vida, e que, como eu disse aqui na live, em algum momento eu falei, se Jó não tinha desculpa para se queixar, se o sofrimento de Jó, Deus não entendeu, Deus não passou a mão por cima e disse, olha Jó, eu entendo você sofrer, eu entendo você se queixar, eu entendo você pedir a morte, eu entendo você... Deus não ficou entendendo Jó, não. Se Jó não tinha direito para se queixar e querer morrer e querer acabar com a vida, você também não tem esse direito. O que a gente tem que fazer é, eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu não te conhecia. Eu falei coisas maravilhosas demais que eu não podia entender. Eu falei de coisas que eu não sabia. Eu te conhecia só de ouvir falar. E, Senhor, essa situação que eu estou vivendo para que eu te conheça. O Senhor me provocou, me trouxe até aqui essa noite para que eu te conheça,
no meio dessa situação. Para que eu te conheça por uma experiência que outros não tiveram. Às vezes, querido, Deus nos matricula em cursos que a gente não queria fazer. Às vezes Deus nos matricula em aulas que se a gente pudesse a gente faltaria. Às vezes nós falamos de coisas que nós não sabemos. Mas a essência de tudo, de todo o propósito de tudo, é que a gente passe por essas coisas para conhecer a Deus. Para que a gente continue a conhecer a Deus. Eu gosto sempre de dar o exemplo do mar, né? Porque a gente pensa que conhece a Deus, né? Se você chegar para um crente e falar, você conhece a Deus? Ele vai falar, eu conheço. É claro que eu conheço a Deus. Então eu gosto de pegar esse mesmo verbo conhecer e colocar em outros contextos, para você entender que o verbo conhecer ele é muito amplo, né? Dizem que um certo homem veio do interior para a cidade, para o litoral, e ele nunca tinha ido à praia. E aí falaram, vamos te levar para a praia, para você conhecer o mar. E passaram com ele de carro em frente à orla lá de Copacabana, ele olhou o mar e falaram, olha lá, aquele é o mar. E aquele homem saiu todo feliz dali e disse, olha, eu conheci o mar. Mas aí alguém disse, espera aí, você ainda não conheceu direito. Vamos descer do carro. Estacionaram o carro, desceram na areia, botaram o pezinho na areia, ele sentiu aqueles grãos, botou o pé na água, a onda bateu no pé desse homem que era do interior. E ele disse, eu pensei que eu conhecia, agora eu conheci o mar, eu sei a textura dos grãos de areia, eu sei como é a onda que vem e bate. E ele começou a catar conchinhas na areia. Então ele passou a dizer, olha, agora eu conheço o mar. Enquanto ele estava ali andando na beirinha da praia, ele encontrou com um pescador moreno do sol. E esse pescador falou para ele, você acha que você conhece a praia? Você conhece o mar? Olha, todo dia, 28 anos eu pesco aqui. Eu sei quando a maré está alta, eu sei quando a maré está baixa, eu sei por que a maré sobe, eu sei por que a maré baixa, eu sei onde tem peixe, onde não tem peixe, eu sei que dia que está melhor. Eu conheço quando o mar está agitado, eu não posso pegar meu barco e entrar. E esse pescador disse, na verdade, eu que conheço o mar. Vocês estão vendo como o verbo conhecer é amplo? Né? Por último, aquele homem que veio do interior, que conheceu a praia pela primeira vez, ele decidiu explorar a vida marítima. Ele se matriculou numa faculdade de oceanografia. Conseguiu passar numa prova para a marinha e foi trabalhar num submarino. E ele começou a descer no submarino até as profundezas. E depois de estudar oceanografia e de trabalhar no submarino, ele disse assim, eu conheço o mar. Uau! Se você falar para mim, Felipe, eu conheço a Deus. Você está me falando aqui, nessas lives, você que está me assistindo desde o começo, quem sabe você diga assim, eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus, mas eu quero te responder com outra pergunta. Em que nível? Em que nível você conhece? Né? Você conhece no nível de passar por Ele e as pessoas falarem, esse aqui é Deus? Você conhece ao ponto de ter experimentado um pouquinho dele, ter ido ali num culto, ter sentido um arrepiozinho, ter ido num retiro. Você participou da escola bíblica. Quando você era criança, você aceitou Jesus ali alguma vez. Você conhece como aquele que já é pescador, aquele que vive, que se relaciona, que vai lá, que ganha almas, que trabalha no ministério. Ou você já tentou estudar um pouco mais a fundo, 3, 4 anos de faculdade, entrar no submarino e mergulhar até as profundezas. Quem mergulha até as profundezas conhece o dia que o mar está agitado, o dia que o mar nos atribula. Então, às vezes, querido, são as tribulações que vão fazer com que a gente conheça mais sobre Deus. Mais do que... alguém já falou, né, que um bom pescador ele é formado no dia da tempestade. Os bons pescadores eles não são formados em dia de maré mansa, não. Trabalhar bem no barco exige que você seja formado em dias de tempestade, em dias de vendaval. É o vendaval que forma o marujo. Então, eu quero dizer para você que está passando por um grande vendaval na sua vida, essa é uma oportunidade para você conhecer a Deus no nível como antes você
você nunca conheceu. Eu oro para que Deus derrame todo o conhecimento dele sobre você. E às vezes esse conhecimento vai chegar no meio da dor. Que você seja uma pessoa que conheça mais o Senhor. Pessoas que conhecem, pessoas que sabem, não são pessoas que arrotam conhecimento, sabe? Quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que não sabe. Quanto mais eu conheço a Deus. Cíntia está dizendo aqui, mar calmo não faz bom marinheiro. Exatamente, Cíntia. As pessoas que mais conhecem, elas são as que menos falam que conhecem. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece a parte que a gente não conhece. A gente sabe o quanto a gente não sabe. Antes de começar essa live, Deus me deu 2 frases aqui que eu quero liberar para você, leitor da Bíblia. Você que me acompanha na jornada bíblica todas essas semanas, você que tem buscado conhecer mais ao Senhor. Eu quero dizer para você 2 coisas. Não leia a Bíblia para conhecer a Bíblia. Leia a Bíblia para conhecer a Deus. Tem muita gente lendo a Bíblia para conhecer a Bíblia. Eu não leio a Bíblia para conhecer a Bíblia. Eu leio a Bíblia para conhecer o autor da Bíblia. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecer a Deus. Deus é maior do que a Bíblia. Entenda isso. Deus é maior do que a Bíblia. O conhecimento dele, nós vamos conhecer a Deus a eternidade inteira. Nós vamos continuar conhecendo. A Bíblia é tudo que ele deixou para a gente conhecer. É aquilo que ele autorizou que a gente conhecesse. É aquilo que já está ali, ó. E quem seria eu se não me esforçasse ao máximo para conhecer livro por livro, de capa a capa? Eu quero ler 1, 2, 3, 4 vezes. Porque é tudo que ele se deu para conhecer ao homem. Ele tem muito mais, ele é muito mais, e nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo. Então, cuidado para você não se envaidecer, para você não querer ser aquela pessoa que gosta de falar do que você conhece. Jó, quem sabe, fosse um homem que achasse que conhecia muito, porque ele era o melhor homem da sua geração. Quando ele olhava para frente, não tinha ninguém melhor. Então, de repente, você na sua média, no seu grupo social, na sua igreja, de repente você é melhor do que a maioria. Mas isso não significa que você conhece tudo. Isso não significa que você conhece tudo. Glória a Deus, você decidiu viver acima da média. Você decidiu viver acima da média, mas você ainda não conhece tudo. E quando você for pregar a palavra, essa é a segunda frase, a mensagem da palavra de Deus, da Bíblia, que você carrega, ela é mais importante do que você mesmo. É muito ruim quando a gente ouve um pregador onde, enfim, em qualquer ambiente, quando qualquer pessoa fala como se ela fosse mais importante do que o texto que ela está falando. Quando a gente for ministrar a palavra, quando você for ministrar a palavra, tenha ciência de que o texto que você leva, a mensagem que você leva, ela é mais importante que você. Como eu me alegro quando as pessoas citam coisas que eu falei sem saber que fui eu que falei. Porque o mais importante é a mensagem, não é o mensageiro. Amém? Nós queremos conhecer a mensagem, o que Deus está nos falando. Que você seja apaixonado pela mensagem, apaixonado pela pregação do Evangelho. Amém? Eu quero deixar então um incentivo para que você leia esse livro, você que ainda não leu, e que você possa ouvir essa live e mandar para outros conhecidos seus. O Wendel está compartilhando nos comentários, só para não perder a mensagem dele aqui, ele está dizendo que esteve em frente ao mar e ele leu um verso, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. Amém, Wendel. E é isso que nós estamos fazendo aqui através da jornada bíblica, querendo que mais pessoas conheçam. Como Jó teve a sua experiência, que essa noite você tenha a sua experiência. Que essa noite você tenha a sua experiência de conhecer ao Senhor. Antes de encerrar essa live, eu queria ouvir uma música com vocês. Eu não sei se vai dar para ouvir. Vou colocar aqui. Que é composta pelo Ademar de Campos, que resume aquilo que nós falamos essa noite. Ademar de Campos produziu essa música como muitos salmistas, como muitos músicos que produziram em meio à dor. Ele perdeu um filho. Quando o filho nasceu, morreu. E Ademar é um homem justo, né? É um homem que tem um legado. Mas ele teve uma experiência com Deus no meio da dor, que talvez ele nunca teria, se ele não tivesse passado por isso. E ele falou, né? Essa música começa, se você puder cantar comigo, e a gente tem esse momento para você ter também a sua experiência com Deus em meio às suas dores.
E ela começa citando um versículo desse livro maravilhoso, o livro de Jó. O nome da canção é Bem Supremo. Você consegue ouvir na sua casa? Vamos orar juntos, vamos cantar juntos. Eu te convido aí para você na sua casa ter um momento de oração, de contrição, de apresentar a Deus as suas dores e de entregar-se à soberania dele. Amém? Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, sou limitado e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. A coisa mais importante não é que tudo dê certo na sua vida. A coisa mais importante é que você conheça Deus. A coisa mais importante é que você conheça Deus. Amém? A coisa mais importante que eu possa experimentar, viver, é conhecer a Deus. Eu oro agora em nome de Jesus, que você aí na sua casa tenha a sua experiência de se colocar de joelhos, de orar, onde você estiver assistindo esse vídeo, em que horário você estiver assistindo esse vídeo. Eu oro para que o Deus eterno que programou essa hora, esse dia, esse momento, que Ele te encontre e Ele te diga: ei, pare de se queixar, eu sou grande, eu tudo posso fazer na sua vida. Mas o que eu estou interessado em fazer não é as tuas vontades, não é fazer com que tudo dê certo. Eu estou querendo dizer que você é humano, que você é limitado. Em meio às dores eu estou querendo dizer que a minha graça é o que te sustenta, é tudo na tua vida. O que importa para você é me conhecer. É me conhecer. E eu estou aqui, Pai, para te agradecer por cada prova, por cada dor, por cada tribulação que eu passei. Eu estou aqui para te agradecer pelas vitórias, pelas alegrias, mas também pelas tristezas, pelos dias que não deram certo. Eu estou aqui para agradecer porque tudo coopera para um plano onde você está me aperfeiçoando, me tornando como Jesus, como teu filho. Eu oro para que você aí na sua casa entregue as suas dores ao Senhor e decida se entregar aos planos do Eterno. Para que você confie na soberania dele, para que você não amaldiçoe o seu dia de nascimento, para que você seja grato. Que bom que eu estou vivo, você me escolheu para viver esse tempo. Se nós vamos passar pela tribulação, senão
Que seja, eu vou viver esse tempo, eu vou viver para ti, eu vou viver cada dia para o Senhor, te dando glória no meio das tribulações, no sair do ventre da minha mãe, no partirei. Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pelas vezes onde nós fomos livrados da fornalha, mas nós te agradecemos pelas vezes onde nós entramos na fornalha. Nós te pedimos, Pai, forma cada filho aqui, um filho maduro nas Escrituras. Gente que não está com Deus só quando tudo está dando certo, mas gente que conhece o Deus das Escrituras. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Amém? É o mesmo Deus quando tudo está dando certo. É o mesmo Deus quando está tudo dando errado. E o final da vida. Sim, fechando, né? O final da vida de Jó, Deus reverteu. E o final dele foi mais próspero do que o seu começo. Gente, que coisa, né? Só destacar um ponto que muita gente não fala. O texto lá de Jó 42, depois você abre para conferir, tá? Eu fui ler para conferir. Porque a gente pensa assim, Jó enriqueceu tudo de novo. Como é que ele enriqueceu da noite para o dia? Deus usa pessoas para te enriquecer. O texto diz que os irmãos de Jó apareceram e cada um trouxe dinheiro, cada um trouxe prata e ouro. E ele enriqueceu de novo. E aí você pensa, meu Deus, onde é que estavam esses irmãos o tempo todo da história de Jó? Eu pensei, meu Deus, onde é que estavam esses irmãos que não apareceram? E às vezes tem livramento de Deus que está prestes a sair para você, na justiça, alguma situação. Mas por que não sai? Deus sabe a hora certa de sair. Deus sabe a hora que tem que sair. Porque às vezes é para você passar por um tempo de experiência. É para você passar por aquele tempo de provação. Eu vivi um tempo onde eu esperei 5 anos por um processo meu sair. E durante esses 5 anos, eu louvo a Deus pelos 5 anos onde não saiu. Porque Deus sabia o dia e a hora certa que tinha que sair. Então Deus sabe o momento, Deus sabe a hora. Aqueles irmãos chegaram na hora que tinha que chegar. Depois que o Senhor apareceu para Jó. Depois que o Senhor repreendeu a Jó. Depois que Jó aprendeu o que tinha que aprender. Os irmãos chegaram e trouxeram prata, trouxeram ouro. E o estado de Jó se reverteu. E sabe o que destravou isso? Quando Jó orou pelos seus amigos, aqueles amigos que ficaram ali atormentando a cabeça dele. A Bíblia diz que Jó intercedeu por eles, para que Deus livrasse. Eu quero dizer para você que está no meio de uma angústia muito grande e você pensa que você não tem nada para dar para ninguém. Você pensa, como é que eu vou orar por alguém? Eu estou todo arruinado, eu não tenho nada para dar, o que eu vou orar? Deus quer que eu seja bênção para alguém. Eu quero dizer para você, você pode ser bênção para alguém enquanto você ainda não está perfeito, enquanto você ainda não está completo, mesmo que você ainda não tenha, sabe, tudo restaurado na sua vida. Você pode ser bênção para alguém. Pastora Thalita Pereira tem uma palavra muito boa, onde ela fala sobre o meio do caminho, que nós não somos perfeitos, nós estamos no meio do caminho, mas que o nosso meio do caminho é o início do caminho de alguém. Então Deus pode usar o nosso meio do caminho para abençoar o começo do caminho de alguém. Então o texto diz que Jó, ainda com as doenças no corpo, ainda pobre, ainda arruinado, ainda destruído, nada tinha mudado ainda. Jó orou pelos seus amigos, está lá em Jó 42. E quando ele orou, o texto fala, o texto é específico, quando Jó orou pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro. Ele foi transformado. Então eu quero dizer para você, seja bênção para alguém. Você está vivendo um tempo de angústia e tribulação, seja bênção para alguém. Honre a vida de alguém, ame a vida de alguém, interceda por alguém, vá até alguém orar. Eu já vi testemunhos de pessoas que estavam doentes e curaram outras. Que a sabedoria de Deus é para confundir os sábios mesmo. Ele está querendo nos ensinar alguma coisa com isso tudo. Então, seja bênção para alguém. Deus vai transformar a sua vida, porque é a vontade dele que vai se cumprir em você. Ele sabe o tempo, ele sabe o modo. Amém? Semana que vem, Salmos. Eu estou com muita expectativa. Feliz demais por ter vocês aqui em tremendo um feriado. Aqui a gente chegou a bater 14 pessoas aqui. E eu creio que muito mais pode chegar, né? Eu sei que tem uma repercussão muito maior, assim, quando o vídeo está gravado no IGTV. Mas eu quero estimular você. Vamos entrar nessa jornada semana que vem. O maior livro da Bíblia. Vamos tentar falar em 1 hora, tá? Livro de Salmos. Eu deixo vocês escreverem. Coloca no direct da escola Terra Fértil. Aqui nesse Instagram. Escreve pra gente depois. Qual o salmo que você mais gosta? Eu vou tentar falar, né? Vamos tentar falar dos principais que dividem, que organizam esse livro maravilhoso de 150 salmos. Segunda que vem, dia 9 de novembro, novo dia, né? Segundas-feiras e novo horário, 8 da noite. Espero por você. Lisiane, vai pegando aí os salmos da galera, o salmo que a galera vai colocando, vamos tentar falar sobre ele. Não vai dar para falar de todos, mas vamos falar dos principais.
na nossa próxima live, segunda que vem, 8 da noite. Queridos, compartilhem essa live. Não esqueçam de mandar nos grupos do WhatsApp, né? O WhatsApp ajuda a crescer demais. Tem muita gente que não é nem da nossa igreja local, né? Nós somos uma igreja da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Eu sou um pastor auxiliar aqui da igreja do apóstolo Renan, em Ioaíba. Mas muita gente de outros lugares tem se aproximado de nós e assistido a nossa escola bíblica, irmãos da Bahia, irmãos de Macaé, que já são amigos nossos, e outros, né, tem conhecido. Então, compartilhe com seus amigos e vamos fazer esse Instagram aqui das escolas, esse Instagram crescer. Até a próxima segunda, 8 da noite. Um beijo, queridos. Vou encerrar nossa transmissão. Fica na paz.